Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, a gente está iniciando uma live da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, continuando o tema da semana passada, que é gerente da atenção primária na UBS, sendo que hoje a gente trabalha um pouco mais o processo de trabalho desse profissional gerente, né, na Unidade Básica de Saúde. E para a gente dialogar um pouco com isto, temos uma convidada que vai se apresentar aqui para a gente e que vai nos ajudar nesse tema da live de hoje. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente de uma unidade básica de saúde aqui no Distrito Federal. Então, para contextualizar um pouco, né, esse tema, a Política Nacional de Atenção Básica, né, de 2017 traz um pouco do escopo de ações desse profissional, do gerente, bem como também a nossa portaria 1808, que fala do financiamento e também traz um pouco das atribuições desse profissional. A gente viu também nas informações do PEMAC, né, o nosso programa de melhoria da acesso à qualidade, que cerca de 94% de todas as unidades básicas no Brasil dizem que tem um gerente, como um profissional que ajuda ali na gestão da unidade básica de saúde. Mas apenas 17,6% eles atuam como atuação exclusiva como gerente. Ou seja, a maioria, 76, 77%, faz essa dupla função. Ele é o profissional do cuidado, uma enfermeira que é da equipe, e também gerencia e ajuda ali na coordenação desta equipe. Então, para a gente dialogar um pouco sobre esse trabalho do gerente na UBS, a gente vai conversar com a nossa colega, Ana Carolina, e inicialmente ela vai falar um pouco onde é que ela trabalha aqui, qual é a característica desse território, das equipes, dessa unidade básica. Bom, eu sou gerente de uma unidade básica de saúde, como eu falei anteriormente. A minha unidade possui 6 equipes de saúde da família. Nós fazemos parte de um território, num local de Brasília, que é um local de não tão grande vulnerabilidade, mas a gente tem pequenas concentrações de vulnerabilidade bem importantes no nosso território. Atualmente a gente estima que a gente tem uma cobertura de 30%, tá, de saúde da família nesse território, mas a gente também leva em consideração que a nossa população não é 100% SUS dependente. Então, mas a gente ainda assim abrange uma área importante de vulnerabilidade. A minha unidade é uma unidade composta, como eu falei, de 6 equipes de saúde da família, as equipes compostas por médico, enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, uma CS, a gente tem sala de vacina, tem sala de medicação, a gente tem uma carteira de serviços bem abrangente, fazemos exames laboratoriais, a gente tem teste do pezinho, então é uma unidade bem complexa, numa área bem grande e central aqui de Brasília. Fala um pouco, assim, como é que você atua exclusivamente como gerente na unidade, né? Como é que foi esse processo de entrada, né, do cuidado para vir ser gerente? Como é que você se encontrou nesse lugar, a seleção no GDF e tal? Eu trabalhei anteriormente 4 anos na vigilância epidemiológica aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde. Eu trabalhava com um agravo que a gente precisava, num certo momento, fazer uma sensibilização de equipes e tal. Fiz um trabalho dentro da região, no qual eu atuo hoje como gerente, e algum tempo depois eu fui convidada para fazer parte dessa equipe como gerente. Eu tenho especialização de gestão, eu estou concluindo meu mestrado no final do ano, então assim, eu tenho algumas qualificações em gestão que também eu acho que contribuíram. Não foi nenhum concurso, não foi nenhum processo seletivo, mas acho que foi por um network mesmo, de conhecer o meu trabalho, saber que eu tinha alguma capacitação específica em gestão. Eu atuo exclusivamente na gestão, eu sou gerente em tempo exclusivo, dedicação exclusiva, eu não atuo na assistência na unidade, então meu trabalho exclusivamente é de gestão, é na gerência da UBS. E o Distrito Federal tem trabalhado assim, outras formações para essa função do gerente? Existem algumas capacitações, EAD, existiram alguns cursos em alguns anos anteriores sobre territorialização, são divulgados alguns cursos pela UNASUS, então de alguma forma tem sido sim trabalhado. Né? No meu caso, a minha capacitação, a minha especialização, eu fiz uma especialização pelo PROAD de gestão, que eu acho que foi fundamental, foi um divisor de águas na minha atuação.
Aí fala um pouco agora das principais atividades do gerente com as suas equipes lá na unidade. Tá. Eu acho que o meu trabalho é um trabalho bem complexo, porque a gente não trabalha só processos de trabalho e escalas, porque eu acho que às vezes as pessoas relacionam muito, o gerente, ele faz a escala da unidade. Não, não é só isso. A gente trabalha com a escala, a gente trabalha com processos de trabalho, a gente trabalha com linhas de cuidado, a gente trabalha com ordenamento de cuidado, de serviços oferecidos para a população entre as equipes, capacitações. Então, é um trabalho bem complexo, né? Porque a gente precisa sensibilizar o servidor, a gente precisa pactuar com os servidores, com as equipes, a gente tem que trabalhar com os coordenadores de equipe, a gente precisa organizar e ter uma noção de logística, porque a gente também trabalha com logística de medicamentos, de sala de vacina. A gente tem que alinhar toda a PNAB com o que a gente faz dentro do território. Então, a gente trabalha em linhas de cuidado, a gente tem que monitorar, avaliar, a gente tem que ver o que a gente tem, qual é a característica epidemiológica desse nosso território, passar isso para as equipes, trabalhar. Então, é um trabalho bem complexo, acredito eu, que se você fosse me perguntar se toma todo esse meu tempo, sim, eu consigo trabalhar as 40 horas que eu trabalho como gestora. E eu acho que se tivesse mais umas 15 horas, ainda iria mais 15 horas. Daquilo que está na Política Nacional de Atenção Básica, você acha que as atribuições pensadas para esse gerente na unidade, eles te ajudaram a orientar um pouco desse fazer no dia a dia, no cotidiano lá como gerente? Orientaram. O que acontece? Aqui no Distrito Federal, quando a gente teve a publicação da Portaria 7778, de 14 de fevereiro de 2017, que foi a grande portaria aqui do DF, que foi a norteadora da atenção primária, a saúde, das UBS, da ESF, se alinhando à PNAB do Ministério da Saúde. Na portaria, ela falava sobre as atribuições do gerente, né? Então, assim, ali, eu acho que antes da PNAB, da nova PNAB, que trouxe a função do gerente, ali ela tratava de todas as atribuições. E ela se alinha muito com o que se fala na PNAB. Então, eu acho que sim, é fundamental, principalmente para aqueles entes federativos que não têm isso tão bem trabalhado, publicado, enfim. Eu acho que é importantíssimo você nortear o trabalho do gerente. Como que esse gerente ele deve atuar em seu território, com as suas equipes, na sua UBS. Aí fala um pouco assim, como é que o gerente lá no território, nessa unidade, ele pode estar trabalhando com as equipes a partir da política, no caso aqui, distrital, né? E para a maioria do Brasil, a política estadual de atenção primária e atenção básica e a política nacional. Como é que o gerente consegue juntar isso que está de diretrizes da política, né, nacional e também distrital nessa conversa nas equipes? Aproveitando com isto, como é que o gerente o papel do gerente lá na unidade pode ajudar a gente garantir os princípios, né, da atenção primária, em especial a ampliação do acesso, a longitudinalidade do cuidado, a coordenação desse cuidado, a integralidade. Você percebe que a função do gerente pode ajudar nisto? Demais, né? Eu vejo assim, eu vejo o gerente como um elo entre uma gestão mais alta e a ponta. Então, assim, você tem um secretário de saúde municipal, enfim, estadual, que ele recebe as orientações do Ministério da Saúde. Esse secretário municipal, ele vai... Como que ele chega até a ponta, né? Como que ele chega àquela UBS que está lá? Então, eu acho que o gerente, ele é fundamental, ele faz esse elo, ele recebe as orientações, filtra e trabalha com essas orientações na atenção, na ponta, né? E eu acho que ele tem uma sensibilidade maior de entender um pouco a gestão, mas também um pouco a assistência, né? Então, eu vejo muito isso. Eu acho que o gerente, ele, além de todas essas funções que eu falei, eu acho que ele tem um trabalho fundamental de se ligar com a comunidade, né? Então, com os conselhos locais de saúde, com o conselho de usuário, né? Com as representatividades da comunidade. Eu acho que, além de tudo isso, o gerente, ele forma esse elo. Então, com esse elo, ele consegue trabalhar com as equipes e fazer as equipes entenderem qual é a real necessidade daquele território. E não só, porque eu acho que às vezes a gente pensa muito no que a gente quer oferecer, mas a gente também
precisa entender o que a comunidade Necessita. espera receber e o que a comunidade entende que ela necessita. Então, esse elo também é muito importante. E aí, dando exemplos do ponto de vista da ampliação do acesso, você tem algum exemplo concreto de debate aqui no GDF? Ampliou o número de equipes de saúde da família, né? Já com o gerente na unidade, né? O debate da ampliação do acesso, seja na agenda, seja no horário, seja no processo de trabalho da equipe, como é que o gerente recebe tudo isso do ponto de vista para o processo de trabalho lá dele com as equipes? No meu caso, assim, eu participei de todo um processo de transformação aqui no DF de modelo tradicional para modelo, né, atual que a gente vive, que é a estratégia de saúde da família, com as formações de equipes. Então, assim, a gente teve um aumento do acesso absurdo, né? E eu acho que o mais difícil nesse processo foi a gente fazer o próprio trabalhador da saúde entender como que esse acesso seria importante para a comunidade, né? E que às vezes também o acesso não se reflete só em números de atendimento. Sim. E que acesso se reflete em horário de abertura da unidade, oferta de vacina, de você não fechar, por exemplo, uma sala de vacina na hora do almoço, de você abrir a unidade aos sábados, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é você fazer aquela equipe entender isso e sensibilizar. E eu acho que, mais de tudo, fazer aquela equipe se entender também como comunidade, né? Que ela está oferecendo o que ela gostaria de receber também. Então, assim, foi um processo bem, assim, complexo, mas eu acho que na minha unidade a gente trabalha com gestão participativa, então a gente faz com que todos se responsabilizem por tudo que a gente pactua, e eu acho que isso você sensibiliza todo mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Dialogando com o que a gente colocou na portaria, né, a Política Nacional de Atenção Básica traz que é preferencialmente um profissional de saúde de nível superior, e a gente vai financiando pela portaria 1808, financiar apenas profissional de nível superior. E entendendo que o profissional de saúde pode também dialogar ali com as equipes e discutir com ela o cuidado em si por usuário, projeto terapêutico singular, a agenda do profissional, as ofertas desse serviço, as carteiras de serviço. O que é que você acha disso do ponto de vista que está aí na portaria, de um profissional de saúde, que é o seu caso, tá como gerente e dialogar ali em que medida entra nessa função do gerente a parte administrativa, que você falou bastante, né? De organizar toda a equipe, mediar conflitos, etc. E também do cuidado. Como é que você vê isso lá no território? Então, eu acho que assim, é fundamental você ter uma pessoa que ordene as linhas de cuidado, que alinhe tudo isso, né? E que você saiba entender. Eu acho que a gente se pensou muito num gerente de unidade de saúde. Aqui no Distrito Federal, antigamente, a gente tinha um administrador do posto de saúde, né? Então, assim, a gente via aquela pessoa muito como aquela pessoa que organizava apenas burocraticamente, administrativamente a unidade. Então, assim, aquela pessoa que entendia quanto de medicação ela tem que pedir, como que ela ia fazer uma escala. Hoje, eu acho que a PNAB vem para mostrar para todo mundo que a função de gerente é muito mais do que uma função administrativa, que a gente tem que entender de linha de cuidado, que a gente tem que ler, que a gente tem que qualificar, e que a gente também qualifica a nossa equipe quando a gente mostra o que é um projeto terapêutico singular, como você citou, né? Quando a gente chama e fala, a sua equipe, ela atende muito o homem, então vamos ler a saúde do homem, o que o Ministério fala sobre saúde do homem, ou saúde da mulher, ou saúde da criança, né? Vamos alinhar. Então eu acho que a qualificação da função gerente é fundamental para a gente oferecer um serviço de saúde de qualidade para a população também. Então, a gente, só lembrando, né, que o financiamento, né, do Ministério da Saúde para o gerente é para qualquer município brasileiro que tenha uma unidade, uma equipe de saúde da família, e que a gente, como a Ana Carolina está trazendo, né, do ponto de vista de que tenha um profissional exclusivamente para essa função e que os outros profissionais possam se dedicar mais ao cuidado, né? Pelos números que a gente tem nacionalmente, né, a maioria dos profissionais que estão lá dividindo essa função, cuidado e gerente, a gente sabe que tem um prejuízo para o cuidado, no caso do enfermeiro, de médico, do dentista, como também ele não faz completamente a função de gerente, né? E a gente quer apostar que
tendo esta possibilidade, né, essa indução da política nacional, um financiamento para isso, que tenha esse profissional exclusivamente, ele possa entrar mais nesse debate com as equipes e ter um tempo, né, e formação para isso. A gente está agora, vai para a 4ª turma, né, do curso de aperfeiçoamento de gerente, que a gente é uma parceria do Ministério da Saúde, a nossa Secretaria de Atenção Primária, com a Universidade Federal Fluminense. A gente em breve vai abrir a 4ª turma com vagas para todo o Brasil, entendendo que é isso. O profissional, o gerente, ele vai estar lá junto com as equipes, atuando no processo administrativo, mas entrando muito para garantir os princípios da atenção primária, para garantir esse diálogo com o usuário no território, para ampliar o acesso, né, e dialogando ali com a equipe, ajudando a equipe no processo de trabalho no dia a dia. A gente pode abrir um pouco também para algumas questões, né, Paula e colegas aqui dos bastidores, para dialogar com quem está aí conosco. A Priscila Sontag, ela pergunta qual a produção esperada do gerente de saúde, pela sua experiência na casa? Então, foi o que eu falei antes, né? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa produção engessada, né? Eu participei de 30 reuniões no mês, eu fiz 40 relatórios. Eu acho que a produção esperada do gerente é o reflexo da unidade, né? Você está conseguindo melhorar aqueles indicadores que são pactuados pela sua Secretaria Municipal de Saúde, né? Como que a sua unidade está em relação a esses indicadores? A sua unidade, por exemplo, se ela possui sala de vacina, ela está alcançando a cobertura vacinal? Então, eu acho que a produção do gerente é isso, né? Ela se baseia todo no monitoramento e na avaliação daquele trabalho que você está realizando no território. Ela quis também saber com relação ao sistema de informação que vocês usam na unidade. Como é que vocês utilizam? Então, a gente usa o ESUS. Eu acho que o ESUS, né, que é o prontuário eletrônico, ESUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria aqui de Atenção Primária. Eu acho que é o seguinte, o ESUS, ele é uma ferramenta maravilhosa, porque além dele ser gratuito, é óbvio que ele necessita de algumas tecnologias, como internet, na unidade básica, que eu sei que em alguns lugares assim, inacessível, mas ele também pode ser usado offline, né, desde que você tenha um computador e tudo mais. Mas eu acredito que ele é uma ferramenta muito boa porque ele já te traz relatórios prontos. Então, com um clique, você consegue saber quantos atendimentos você fez, né, quantas atividades coletivas você fez, quantos atendimentos domiciliares você fez. Eu acho incrível. A gente tem algumas críticas, né, óbvio, porque a gente tem algumas dificuldades mesmo de servidor, de lentidão de internet, o que atravanca um pouco o uso, mas a gente usa basicamente o ESUS, o prontuário eletrônico. Então, acho que complementando essa, a gente está construindo aqui, né, vocês estão vendo que a gente lançando vários materiais em relação ao gerente, né, para começar a receber os credenciamentos dos municípios para esse financiamento e a partir daí também construir indicadores, né, e também essa produção esperada do ponto de vista da atividade do gerente na unidade básica de saúde. Em breve a gente vai ter mais informações com isso, bem como aquilo que a Ana Carolina traz do ponto de vista do registro do gerente ali no próprio prontuário eletrônico para que ele acompanhe um pouco também, não só as atividades dele sejam registradas, como tem lá na ficha da atividade coletiva, tem várias reuniões e temas dessas reuniões, bem como ele acompanhar as atividades das equipes. E aí eu queria aproveitar e te perguntar como é que no cotidiano lá da sua unidade, esse monitoramento das informações, o diálogo sobre os resultados do PEMAC, por exemplo, e o monitoramento e avaliação das equipes de forma periódica. O gerente facilita, ajuda nesse processo? Então, a gente tem alguns indicadores pactuados por aquela portaria que eu citei antes. São, acho que, se não me engano, 21 indicadores, é uma lista bem extensa. E tem alguns indicadores bem interessantes, tipo taxa de absenteísmo de médico, de auxiliar de enfermagem, de enfermeira, ou seja, quantos atestados aquelas pessoas estão pegando, porque isso você tem todos os indicadores, você faz uma análise crítica. Se meu médico está pegando muito atestado, gente, será que ele está feliz com o serviço dele? Como que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho? Desde cobertura vacinal, desde número de atendimentos, número de atividades coletivas, número de atendimentos domiciliares. Então, a gente tem alguns indicadores e metas.
Eu tiro esses indicadores através de relatórios do DSUS mensalmente. Eu convoco as equipes, eu chamo as equipes, eu mostro para as equipes, a gente discute como que a gente pode melhorar, né? Será que... O que a gente está fazendo de errado ou o que a gente está fazendo que está dando certo? Então, eu acho que é esse monitoramento mesmo. Acredito que cada ente federativo tem o seu indicador pactuado ou está trabalhando nisso e a gente se baseia nos indicadores aqui. Eu acho que depois a gente pode disponibilizar um canal que a gente possa passar, que eles possam ver como é que mais ou menos a gente trabalha isso. O pessoal tem muita dúvida em relação a, por exemplo, você trabalha numa unidade aqui no GDF, que é uma realidade de poucos municípios, Sim. com 6 equipes. Sim. Qual é no cotidiano ali, como é que é a pactuação das reuniões com essas equipes? Você faz reuniões todo mundo junto? Qual é a periodicidade? Reunião por equipes? Essa discussão de indicadores, das informações, ela é por equipe ou é todo mundo da unidade? Como é que é esse... Como que a gente costuma fazer? Todas as equipes, elas têm a reunião delas semanais. Individualmente. A gente tenta, na medida do possível, fazer uma reunião de colegiado quinzenal, ou seja, o que é isso? A gente chama o coordenador da equipe, um representante da equipe, para participar de uma reunião. Nessa reunião, geralmente, é onde a gente passa os indicadores, os números de atendimentos, né? A gente discute problemas e acertos das equipes, e a gente faz reuniões também por categorias. Sim. Porque às vezes a gente precisa alinhar algumas coisas com os médicos, a gente precisa alinhar algumas coisas com os enfermeiros, com os auxiliares, enfim. Então a gente faz reunião de todos os gostos, para todos os gostos. A gente sempre procura fazer, eu tenho uma unidade que é uma unidade bem movimentada. Então tem meses que a gente tem 2.000 atendimentos mensais. Então a gente, por exemplo, a gente não tem a facilidade de repente de parar um turno hoje, quarta-feira à tarde, a gente não vai atender porque a gente vai fazer uma reunião. A gente não existe essa possibilidade na minha unidade. Mas aí a gente vê alguns horários alternativos. A gente costuma fazer muita reunião 7 horas da manhã, que é uma unidade que ainda o movimento ainda está aquecendo, então a gente faz até umas 8, 8h30. Então a gente procura alguns momentos em que a gente também não prejudique o atendimento à população. Temos mais alguma pergunta, Paula? Não tinha respondido, não. Não, né? Então, gente, por último, eu acho que a gente caminha um pouco para conversar aproveitando a Ana Carolina aqui, para os desafios, né, que tem para essa função do gerente. A gente sabe que muitos municípios brasileiros já trabalham com o gerente, os grandes municípios já têm essa função do gerente exclusivo, e agora a política nacional ela vai financiar esse gerente para qualquer município, como a gente já havia falado, e a gente quer dialogar, né, cada vez mais com essas experiências e também compartilhando aí com essa parceria com a universidade para oferecer um curso de aperfeiçoamento que seja eminentemente prático para essa função do gerente. E a gente sabe, né, que são esses desafios. Então, a gente está, nesse momento, quando coloca na política nacional, trazendo algumas diretrizes para isso fazer, mas que o cotidiano ali de cada lugar brasileiro, né, da imensidão que é o nosso país, vai estar trazendo também outros elementos que é importante para o gerente na unidade básica de saúde. Então, te pergunto, Carol, dessa tua experiência, não sei se você falou no início quanto tempo você está como gerente na mesma UBS, já teve experiência com outras, o que é que você traz enquanto desafio para quem vai iniciar agora como gerente nas unidades? Eu estou na unidade há 2 anos já, atuando como gerente, e eu acho que assim, o grande desafio que a gente tem, no meu caso não tanto, mas eu acredito que em alguns municípios tem, o grande rodízio de profissionais, né? Que hoje você tem um médico, amanhã você tem outro, depois você tem outro, e aquela coisa de você criar vínculo com a comunidade é um desafio. Eu acho que um grande desafio é a gente sensibilizar o trabalhador de saúde, né? Então, assim, muitas vezes a gente trabalha sem condições ou com condições precárias, ou, né? Eu vivo uma realidade bem diferente porque eu estou na capital do país, no Distrito Federal, mas eu acredito que, assim, muitas pessoas que estão assistindo vivem em realidades completamente diferentes. Então, eu acho assim, como você sensibiliza, né, aquele trabalhador, eu acho que a forma de sensibilizar o trabalhador é fundamental. Quando você consegue sensibilizar aquela equipe, o trabalho anda bem mais leve.
Outro desafio é você estar aberto a entender as necessidades da comunidade. Às vezes a comunidade ela não se mostra no primeiro momento tão parceira, tão amiga, né? Ela critica muito, mas eu acho que a gente tem que entender que aquela comunidade ela vem sofrida há muitos anos, sem acesso, com dificuldade. Então que a gente tem que também estar aberto a entender essas críticas, a trazer essa comunidade para junto, para a gente construir, crescer junto. Eu acho que desafios são infinitos, mas eu acho que o que o gestor ele precisa ter, o gerente, ele precisa acreditar no que ele faz, ele precisa acreditar no SUS, né? Eu acho que se ele não acreditar no SUS, ele não acreditar na estratégia, ele não acreditar que pode dar certo, ele não está começando legal. Então a primeira coisa é a gente acreditar. Quando a gente acredita, eu acho que tudo se torna mais fácil. Legal. Então, só para trazer um lembrete para todo mundo, que assim, qualquer município brasileiro pode fazer um projeto local e mandar solicitação de credenciamento se você tem equipe de saúde da família, tem unidade base de saúde, ou seja, a partir de uma equipe já pode pleitear esse financiamento do gerente, tá? E a gente não fazer a confusão com o nosso programa Saúde na Hora, que é de ampliação do horário nas UBS, que ele exige o gerente, né? Mas não necessariamente é o mesmo fluxo, né? Então, precisa do credenciamento para gerente em qualquer município, sendo que no Saúde na Hora a gente precisa que esse gerente esteja enquanto das exigências para esse programa Saúde na Hora. Então, qualquer município pode pleitear o gerente, e aqueles que estão no Saúde na Hora, em especial, é uma exigência do próprio programa, né? Então, tanto os municípios que estão se organizando agora para já ter o gerente ou já tem essa experiência e busca só o financiamento com o credenciamento, como aqueles que estão se organizando enquanto aquelas unidades que têm 3 ou mais equipes que vão entrar no Saúde na Hora de também expandir um pouco do horário, né? O Saúde na Hora pede 2 possibilidades, né? 60 horas ou 75 horas também, entendendo que esse profissional gerente vai ser super importante no programa Saúde na Hora e na organização de tudo que é pensado para esse programa que já foi discutido aqui também na live. Agradecer, né? Primeiro a gente agradece aqui a Ana Carolina, né, a nossa colega aqui do GDF, gerente do BS. Muitíssimo obrigado aqui pela presença e discutir, trazer um pouco do cotidiano, né, essa realidade mesmo, para a gente dialogar com tudo que a gente escreve aqui na Secretaria de Atenção Primária, e agradecer a presença de vocês aqui nessa discussão. A gente vai continuar em conexão com as perguntas que virão depois sobre esse tema. A gente, na medida do possível, vai estar respondendo também vocês e convidar para a próxima live, né, do próximo tema, que ainda a gente vai definir, né, mas dar uma boa tarde para todo mundo e agradecer. Muito obrigado. Obrigada a vocês, eu agradeço. Até logo.